Ontem eu estava assistindo um vídeo do Sobrevivendo na Turquia e a Dani Boggioni estava fazendo a Tia da Agonia. E eu adoro esse quadro, né, gente? Porque ali ela ensina as seguidoras dela como não cair em golpe do amor, como não se apaixonar pela pessoa errada, porque não necessariamente que todo mundo que está se relacionando com você vai te dar um golpe. Mas eu já contei para vocês que, por exemplo, eu vou falar do meu buraco aqui, os libaneses, os meus amigos, a maioria deles, eles se relacionavam com as meninas, com as brasileiras, para furunfar no Brasil. E assim, eles ficam chateados porque eu falo. Outro dia, a última vez que eu fui no Brasil, teve um amigo meu que me pegou e falou: Poço, você fica falando, entregando nosso ouro no seu canal? Gente, é porque é assim. Voltando ao vídeo da Dani Boggioni. Ela estava falando lá, contando o caso, né, de uma moça que estava se relacionando com um turco, menina de 20 e poucos anos, fala turco, fala inglês, fala francês, fala um monte de idioma, uma poliglota. E o rapaz também, um menino moderno, fala inglês, e os dois, parece, até onde eu entendi, moram em Portugal. E aí a menina contando com os detalhes que ela se relacionou. E essa menina era né, até o momento que ela estava gravando o vídeo lá, virgem. E o cara pergunta, eles amigos, enfim, o cara galanteando a menina, mas galanteando na amizade. E a menina achando que ele estava afim. Até o momento que a menina vai e acha que o cara é porque ele não tá dando em cima dela. E aí ela começa a fantasiar de que ele não tá dando em cima dela porque ele é... entendeu? Não gosta de mulher. E, gente, ela entra numa pira até que um dia eles saem juntos, um date. Na cabeça dela era aí ele convida todos os amigos, aí ela tem a certeza de que tem alguma coisa errada com ele. Como assim? Ele galanteia, ele fala, ele liga, não sei o quê, e ele não dá em cima dela. E aí até a Dani Boggioni usa uma expressão que ela fala assim: amiga, para ele te dar o primeiro beijo, você teve que sentar no colo dele, né? Porque basicamente foi isso, assim. Claro que não foi exatamente desse jeito, mas a menina começa a criar situações para poder ele não ter saído. Até que um dia eles enchem a cara. E aí, né, gente, bebum junto, se dá uma pegada, os hormônios saem tudo ali, né, e a pessoa pega mesmo. E aí foi o que aconteceu, eles se pegaram, o cara tava muito bêbado, no dia seguinte o cara liga pra ela, ou manda uma mensagem, não me lembro agora, pedindo desculpa. E ela, a garota, ela fica tipo assim: pô, como assim? Ele me pediu desculpa porque não chegou aos finalmente, porque eles se pegam, mas fica naqueles amassos, beija, mão boba por tudo quanto é lado, mas ele não chega aos finalmente, do biblicamente falando com ela. E ainda pede desculpa. E a menina fica meio perdida assim, mas no final ela até acha fofo. Não é fofo, gente, isso, porque, na verdade, ele fica preocupado, porque como ele não quer nada com ela, ele pede desculpa porque ela é virgem. Isso é o que muda tudo. O fato da menina não ter tido outro homem. Então ele vai sim respeitar ela. Só que aí, na minha opinião, aqui sou eu falando, não tem nada a ver com a história da menina lá, nem a Dani falou, não, sou eu agora falando. Tem uma coisa também que não sei no turco, né? Porque ali eles estão contando de um caso turco. No caso árabe, qualquer árabe, ele vai respeitar a menina por ela ser virgem. A partir do momento que ela fala sou virgem, o cara já vai fazer assim 20 contas antes de passar o dedo nela. Porque ele sabe que ela não teve outro homem, ele seria a primeira experiência, então ele se sente, por ética, por criação, né? Se ele for um cara bem educado, com os padrões, né, de tradição árabe e acredito que turca, porque até onde eu vi ontem no Tia da Agonia, gente, é igual os árabes. E ainda vou fazer uma ressalva entre os árabes, de geral, que eu conheço, sírio, libanês, palestino, jordaniano, que são as etnias que eu tive contato no Brasil, tinha amigos dessas mesmas etnias, e vou fazer um comparativo com os egípcios, que aí eu sou pós-graduada também, né? A partir do momento que ela fala que ela é virgem, o cara, seja ele árabe, agora vendo também turco, eles vão fazer 1000 contas antes de tocar nela, porque eles vão ter um respeito absoluto por ela, porque se ela é virgem, ela é intocável, ela é de respeito. Então ela não ficou com ninguém antes de casar. Lembra que eu sempre falo para vocês que isso é muito importante aqui no mundo árabe, no mundo do Oriente Médio. Aqui a gente está num pedaço da África, mas aqui para o mundo árabe é muito importante o fato da mulher ser virgem. Isso quer dizer que ela não é promíscua. Isso quer dizer que ela não é uma mulher que entrega o corpo dela para qualquer um. Isso quer dizer que ela tem princípios, que ela tem família e que ela preza pelo nome da família. Isso daqui não sou eu dizendo, não é a minha opinião. Isso aqui é um padrão social, é um dogma da sociedade árabe, tá? E turca também.
Pelo que eu vi ontem no canal da Dani, é isso mesmo. Aliás, não somente ontem, mas em vários vídeos que ela faz. Gente, tem um homem olhando pra cá, é isso mesmo? Gente, é um cachorro. Tô sem óculos, tá, gente? Desculpa. É uma mulher de lenço na cabeça, o lenço dela é cor marrom, pelo que eu tô vendo, e ela tá passando de um lado pro outro, ela deve estar estendendo roupa, inclusive. Tá estendendo roupa, eu vi agora o lençol. Bom, pra quem viu o fantasma no cemitério, enfim, voltando. Então, até onde eu vi no canal da Dani, é sim, é igualzinho. E me chamou muita atenção esse vídeo que eu assisti ontem, que até o momento que eu estou gravando esse vídeo, é o último vídeo do canal dela, e eu vou deixar esse link dessa carta aqui embaixo para você dar uma olhada na íntegra, com a Dani Boggioni contando lá fazendo a tia da agonia. Porque também é hilário ela fazendo esse papel, tá, gente? E ela ironiza e ela ensina. E aí me chamou muita atenção as similaridades, os turcos dos árabes. E esse negócio da virgindade para eles é muito importante. Lá na Turquia eu não sei, mas aqui no mundo árabe, a menina ela é importante, ela é considerada uma diva, se ela não é casada e ela ainda é virgem. Porém, a partir do momento que ela fica com o bofe, mesmo que não haja penetração, metade do respeito dele vai por água abaixo em relação a ela. Porque aí ele vai pensar assim, ela é virgem, a gente fez de tudo, eu lambi, ela lambeu, mas a gente não meteu. Então, meu amor, se ela fez isso comigo, que ela acabou de conhecer, ela faz isso com outros. Então, se eu não pegar ela agora, vai vir outro e vai pegar. Entendeu? Então, a partir daqui, o respeito cai. E não adianta, gente, vocês falarem, mas então... Pois é isso. Sinto muito em te dizer, não se relacione com árabes e não se relacione com turcos. Porque, pelo que eu vi, é a mesma coisa. E os bichos têm santo, porque só foi eu começar a falar de turco e árabe, minha rinite aqui, minhas alergias atacou tudo. Durante a história, ela vai contando, né? Aí ela fala, porque a minha mãe é super amiga do pai dele, a minha mãe compra na loja do pai dele, e o pai dele se dá super bem comigo, com a minha mãe, mas ele não sabe que eu sou namorada dele, do filho dele. Mas ele me trata super bem, eu acho que ele super me aceitaria. E aí, gente, eu fico lembrando, quando eu era jovenzinha, 18, 19 anos, lá em São Paulo, e, gente, isso era o que eu mais via acontecer. Os meus amigos, que eram donos das lojas, namoravam com as funcionárias, com as balconistas da loja. E o seu Samir, o pai deles, né, tava lá na loja e a menina só faltava, assim, lamber o chão pro seu Samir passar. Seu Samir aqui é um nome fictício, tá? Pra gente sair um pouco de Mohamed. Só faltava lamber o chão pro seu Samir passar. E o seu Samir tratava as meninas super bem, porque as meninas faziam coisas que nem era do ofício delas. O ofício delas era vender no balcão. Esses meus amigos, eles tinham loja de jeans, meu nariz entupiu. Então ela tinha que fazer o cliente voltar, sendo simpática, assim como o seu Samir era muito simpático, assim como os árabes são muito simpáticos no comércio. Só que a menina, geralmente, gente, agora vocês vão me aguentar com o nariz entupido, porque os árabes têm o santo forte mesmo. E eu não vou deixar de fazer esse vídeo porque eu tô com o nariz entupido. Aí o que as meninas faziam pro seu Samir? Chá, cafezinho, vinha com um bolinho de fubá de casa, trazia pro seu Samir, puxando o saco do sogro e do marido, que elas achavam que ia ser futuro marido, porque, óbvio, esses rapazes, a maioria deles, os que eu conheço no Brasil, os meus amigos libaneses, eles faziam promessa de casamento. Inclusive, a maioria deles só parou de fazer isso quando eu entrei como amiga na vida deles. Porque eu falava, gente, aqui no Brasil, vocês não precisam prometer casamento. A garota vai dar pra você de qualquer jeito. Porque ela tá afim de você, ela vai abrir as pernas, não tem jeito. E aí eu sei que você agora tá assistindo e tá com ódio de mim porque eu tô falando desse jeito. Mas, gente, me desculpa, é assim que funciona. A brasileira, não são todas, porque eu nunca fui assim. E muitas de vocês que me seguem não são assim. Porque vocês mesmos falam no comentário. Mas eu cansei de ver. Os caras chegavam, falavam duas palavrinhas bonitas. Ai, você tá tão... Gente, juro, falava assim às vezes. Eu via. Nossa, você tá gostosa hoje, hein? Só que com aquele sotaque árabe. Chegava aqui, aquele bofe de 2 metros de altura. Baixava aqui no cangote da menina. Falava, pô, você tá gostosa hoje, hein? E a menina, ai, você acha, chefinho? Assim, gente. E ele, eu acho, sem tocar na garota.
Na época, isso não era certo, né? Mas hoje em dia, se a menina não tá afim, ela pode denunciar. Mas é difícil uma moça dessa denunciar. Primeiro que o bofe é lindo, segundo que o bofe é rico, terceiro que a menina tá... As meninas piriguete, elas querem namorar. Querem namorar. Se o cara tem dinheiro, é um bônus, entendeu, gente? E aqui você pode falar, ai, Soraya, você tá sendo... como é que vocês falam aí no Brasil? Etilista, elitista, sei lá. Não tô sendo, não. Tô sendo realista. Não tô sendo... Se eu tô sendo alguma lista, é realista. E isso eu tô te falando dos anos 90, começo dos anos 2000, que era desse jeito. Hoje em dia é 1000 vezes mais forte o negócio. As meninas estão mais fáceis. Cada vez mais a mulherada está mais fácil. Minha opinião é justamente pelo fato dessas pessoas que hoje estão adultas terem sido criadas pelas pessoas da minha geração que assistiram Banheira do Gugu, que foram criadas vendo uma mulher vestida de sushi, os meninos comendo em cima o sushi até a mulher ficar pelada, entendeu? É isso, então eu acho que deve ser isso o erro, porque não é possível. E isso tá ficando no mundo inteiro, tá? Depois eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu aqui no Egito e tá acontecendo no mundo inteiro, que são as pessoas serem influenciadas por séries. Então no Brasil, infelizmente, as pessoas estão influenciadas pelas séries e pelo funk. Então o que acontece? Quando eu assisto um negócio desse, que eu vejo ali as similaridades entre um cara turco e um cara libanês e a similaridade entre uma menina brasileira culta, que pelo jeito a menina tem grana, pelo jeito de boa escola, boa faculdade, a segunda, a Dani Bogione, ela entrou na creme de la creme da Turquia, da faculdade maravilhosa da Turquia, então deve ser uma menina que tem um poder aquisitivo bom, mas mesmo assim, mesmo ela sendo mais conservadora, não ter ido abrir as pernas logo de cara, isso não tem nada a ver com política, tá, gente? Conservadora aqui no caso eu tô falando a palavra porque a menina não saiu dando o corpo dela para qualquer pessoa, ela tá esperando o cara certo. Apesar que eu não vou contar se ela achou o cara ou não ali com o turco, mas o que aconteceu é que a partir do momento que ele estava naqueles pega com ela ali, ele já perdeu um pouco. E essa menina começa justamente a perceber que ninguém sabe da relação dela com ele. O pai dela não sabe, o pai dele não sabe, a mãe dele não sabe. O duro desse relacionamento é justamente isso. O pai dele não sabe que ela namora com o cara, a mãe do cara não sabe, os amigos. Chega um ponto que ela vai pra Turquia, ela tem que voltar pra Turquia, fazer não sei o quê, e ele ajuda ela com tudo. Ela toma um remédio lá controlado porque ela tem diabetes e ele faz de tudo pra ajudar ela acha tudo fofo. Só que aí ela fala, mas os amigos dele não sabiam quem eu era. Porque ele não contou e nem vai contar. E, gente, isso era muito, como eu falei pra vocês, os meus amigos libaneses faziam isso direto. Ficavam com as meninas ali e ainda no caso dos meus amigos era pior ainda, porque como eles namoravam as balconistas das lojas nas quais eles eram donos, os pais eram donos, porque lá no Brasil eu não sei como é outro libanês, outro sírio, outro árabe. Os meus amigos que tinham loja no Brás, na 25 de março, os filhos dos árabes, eles eram funcionários na loja. Eles eram funcionários. Então, o pai, por exemplo, o seu Samir, ele é o dono da loja de jeans. O filho dele trabalha para ele. É assalariado, tem o dinheirinho dele, mas é trabalho. E aí, como a loja, quando é loja pequena, são só os filhos que pegam, entendeu? Quando é loja muito grande, aí eles contratam funcionárias de fora. Então, trabalham os filhos e as funcionárias. Quando tem filha mulher, então vai a filha mulher, os filhos homens, e aí vai tendo turnos. E aí, gente, o que acontecia? Não eram todos, tá? É o que eu falo, os meus amigos parece que eram todos. Então, por exemplo, tinha lá, vamos supor, a lojinha do seu Samir de jeans. E aí essa lojinha, um lojão, vamos supor, no Brás, com, sei lá, não sei quantos metros e 20 funcionários. E aí tinha 2 filhos que cuidavam da loja. Cada filho pegava uma funcionária. Geralmente era assim. Cada filho pegava uma funcionária. Então tinha a sua namoradinha. E aí eles prometiam, é porque eu vou casar com você. E esses meus amigos, muçulmanos. E aí, gente, não é, a gente fala muçulmano, cristão, como se isso fosse liberar alguma coisa. Não libera. Se o cara é libanês, ele é cristão ou maronita, ou ortodoxo. Tem outros nomes lá, porque no Líbano tem vários tipos de cristão. Ele vai casar com uma menina cristã do quadrado dele, ou ortodoxa, ou maronita, eles vão fazer isso, entendeu? Eles não vão se misturar.
Então não é porque o cara é libanês, ele é cristão, que ele vai casar com uma brasileira só porque a brasileira é cristã. Não, ele vai casar com alguém da etnia dele, alguém que tem os costumes dele, porque essa mulher que ele vai casar vai criar os filhos dele. E ele não vai querer que os filhos dele falem com sotaque, ele não vai querer que os filhos dele tenham, outra cultura, a não ser que o cara seja libanês, pobre, e conheça uma brasileira rica. Aí tudo muda. Aqui eu tô falando libanês, mas pode ser sírio, pode ser egípcio, pode ser francês. Mas aqui, como a gente está falando de árabes, os árabes que eu vi que casaram com brasileiras e são casados até hoje é porque a menina tinha dinheiro, entendeu? A família dela tinha muito dinheiro, abriu lojinhas para ele e aí ele ficou casado. E aí depois que casou, teve filhos, não vai separar porque a química acabou. Mesmo assim, essas mulheres eram filhas de árabe, elas não eram brasileiras como eu, 100% de família nordestina e o carambas. Não, elas eram árabes, porque elas eram de família, o pai ou a mãe eram árabes. Então a menina também tinha sangue árabe. Então dentro da família, o pai ia falar como é que as crianças iam ser criadas, entendeu? Então isso aqui é muito certo dentro da etnia árabe, a cultura, as tradições. E gente, ó, se vocês forem ver, os israelitas também são assim. Querem que as pessoas da família tenham, os filhos tenham as tradições. Mesmo sendo modernos, mesmo viajando o mundo, isso também acontece. Os árabes, mesmo eles viajando o mundo, sendo modernos, eles serão modernos até a página 2. A partir da página 2, essa modernidade vai pro beleléu. Então aqui, quando essa menina começa a contar, eu fui vendo a situação das minhas amigas lá atrás. Eu estou lá nos anos 90, anos 2000. Era assim. Elas iam pra balada, as meninas lá dos meus amigos, por exemplo, das lojinhas, elas iam pra balada árabe, porque os bofs não iam pra danceteria, não, eles iam dançar dabke, que é a dança libanesa. Ia pra lá, a menina chegava lá, eles não ficavam perto delas. Por quê? Porque a colônia inteira tava lá. Então, eles não ficavam. Aí as meninas, muitas delas faziam o quê? Tentavam se aproximar de mim, de outras meninas que eram amigas dele. Na verdade, brasileira, sem nenhum pedigree árabe, era eu, que era da galera. Assim, eu e mais uma outra, que era uma amiga, que ela é amiga minha até hoje, ela é mais velha do que eu, ela era super respeitada e ela é brasileira, ela circulava tanto no círculo muçulmano como no círculo cristão e o pessoal amava ela. E ama até hoje. E essas meninas da lojinha também tentavam se aproximar dela para poder ficar perto dos bofs. Os bofs não ficavam com essas meninas, as supostas namoradas, dentro das festas árabes, porque ninguém sabia. E aí eles falavam que era por quê? Que era para não adiantar as coisas, para os pais deles não descobrirem e estragar o casamento deles. E no final, sabe o que acontecia? Eles traziam uma esposinha lá da aldeia do pé de tomate, que eles criam, que tem pé de tomate lá com a família de lá, e a menina que está plantando tomate lá, dá um banho de loja nela, manda pro Brasil e aí é ela que casa com esses meninos, tá? É assim que funciona. Eu achei muito igual. Eu até achei interessante porque os libaneses e os sírios, eles foram colonizados muitos anos, eles foram dominados pelo Império Turco, pelo Império Otomano. Tanto é que a maioria das comidas libanesas atuais são comidas de origem turca. O tarbuche que usa aqui, que usa lá, é de origem turca, do Império Otomano, muitas influências. Eu já falei para vocês que o egípcio tem muita coisa das influências. Depois que eu comecei a assistir as novelas turcas, porque vocês me aconselharam, eu passei a ver tanta coisa do costume egípcio dentro. Agora, o egípcio, ele casa muito mais com mulher estrangeira do que o homem libanês e do que o homem turco, até onde eu sei, até onde eu vejo no canal sobre turcos da Dani Bogione, do Sobrevivendo na Turquia. Agora, os libaneses, a partir da minha experiência com os meus amigos. E aí você vai falar assim, porque egípcio é mais pobre. Não é não, porque tem muito egípcio rico que casa com gringa mais pobre, mas casa. Mas então egípcio por causa do passaporte, por causa disso, daquilo. Não. Eu realmente conheço muitos egípcios que moram no Brasil, que moram no Egito, que moram fora do Brasil e fora do Egito. Na verdade, no Brasil, eu conheci 4 que eram casados com estrangeiras. Desses 4, 3 eram casados com brasileiras e 1 era casado com uma mulher espanhola. Isso eu conheci lá no Brasil. E casaram
todos os 4 tinham condições financeiras melhor do que as mulheres nas quais eles casaram. Depois, aqui no Egito, obviamente, eu conheço vários egípcios que são casados com brasileiras, que têm a condição financeira muito acima da brasileira. E conheci, acho que eu me lembro agora, tá, gente? 1 ou 2 que eram casados com mulheres americanas, que eles eram mais ricos também do que elas. Então a questão não é a nacionalidade ou o dinheiro. Na verdade, os homens árabes que eu citei, o libanês, o sírio, esses até mesmo os jordanianos, eles têm um apreço maior a mulheres árabes. E principalmente se for da mesma nacionalidade, do país deles, entendeu? Aí, claro, quando tem uma mulher rica, aí eles vão, entendeu? Agora, se o cara é rico e a mulher é rica também, né? Ou se ele é rico, ele pode escolher, se a mulher é pobre, ele vai escolher uma mulher do país dele, entendeu? E já o egípcio não, se ele é rico e ele gosta da mulher, ele vai casar. Claro que aqui em todos os casos tem exceções. Tem os caras que são golpistas, tem os caras que vai vender os fígados tudo da menina, tem de tudo. Tem no Brasil, tem no Egito, tem no Líbano, tem em tudo quanto é lugar. Mas aqui a gente tá falando num geral. Quando é pra falar de um geral, se o cara vai ter um relacionamento sério, se é dessas etnias que eu falei, e pelo que a gente tá vendo turco também, ele vai dar preferência à mulher da terra deles, entenderam? E agora você vai falar assim, a Soraya estava lá na janela, agora já está aqui com essa mesma roupa que ela estava dando aula. Como é que você vai saber que eu estava dando aula, né? Mas se tiver as meninas que estavam comigo agora há pouco na aula, elas vão saber que eu estava dando aula. Gente, eu fui dar uma checada no vídeo antes de postar, porque eu posto hoje, que é domingo. E esse trechinho aqui eu tô gravando hoje, depois que eu acabei de dar aula, nem comi ainda. Fui dar uma checada para poder dar ok, para poder deixar baixando já pro YouTube, porque eu não tive tempo de ver antes. Quando eu fui ver, essa última parte estava sem som. O microfone tinha acabado a pilha, a bateria, e eu não tinha visto. Enfim, só foi para dar uma satisfação. Meus amores, deixa aqui um coraçãozinho para mim, azul, tá bom? Não esquece que eu te amo. E terça-feira tem vídeo com a história do Sheikh Mohammed El Maktoum, a biografia dele. Um beijo no meio do seu coração e fui. E a Titi já foi escavuscar ali. A bichinha tava tentando fazer as necessidades dela. Eu deixei este copo, escapou do negócio aqui. Eu bati, caiu dentro da coisa de areia. Quase que cai na cabeça dela, tadinha. Gente, agora aqui eu quero saber de vocês. Quem chegou até aqui vai voltar. Qual luz é melhor? Essa ou essa? De novo. Deixa aí qual que você gostou mais. B, essa é a B. C, essa é a C. Tô com um risco aqui.